Oi, oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo vai ser um dos vídeos mais especiais que eu vou fazer aqui nesse canal, já que além de falar da minha franquia de jogos favoritos novamente, que é Sonic, e também falar sobre algo que eu descobri faz até que recentemente, faz uns 2 anos, mas que ainda assim esteve comigo minha vida toda, que no caso é sobre o autismo também. Bom, recentemente andamos tendo uma discussão em relação ao porquê que Sonic é tão popular entre os autistas. E por mais que seja só algo que a internet inventou, de fato existem alguns estudos em relação a isso. Já que muitos estudos indicam a forma como o jogo funciona e as cores vibrantes fazem com que os autistas tenham uma certa afinidade com os games. E antes de continuar, é preciso dizer que nem todo autista é igual, até por isso se chama espectro autista. E lembrando também que autismo não é a doença, e sim apenas um transtorno, que é explicado como o cérebro de uma pessoa funciona de uma maneira diferente. Então só lembrando, autismo não é uma doença, e sim um transtorno. Mas voltando a falar um pouco mais sobre a relação com a franquia Sonic. Como dito antes, algumas pessoas que estão no espectro autista acabam gostando de como a gameplay do Sonic funciona e também os seus visuais. E quando eu falo visuais, eu não falo apenas das cores que nem eu tinha falado anteriormente, mas sim do estilo de personagem e sua caracterização. Sendo um conjunto de fatores que fazem os autistas gostarem de Sonic, eu vou falar agora a minha experiência em relação a essa franquia e em quão importante ela é pra mim. Como eu falei num vídeo que eu falo minha primeira experiência em um evento de anime, eu sempre tive dificuldade em socializar com as pessoas. Tanto é que eu só tive uma pessoa que eu considerei amigo lá no 9º ano, ou seja, eu já tinha 14 anos quando isso aconteceu. Antes disso, minhas únicas formas de diversão e companhia era basicamente jogar videogame no PlayStation 2. E foi lá que eu acabei conhecendo minhas franquias de jogos favoritas, basicamente, como por exemplo GTA, já que o GTA San Andreas foi um dos primeiros jogos que eu joguei, e Mortal Kombat Armageddon, que é um tanto quanto curioso, porque o Armageddon meio que talvez tenha sido o primeiro jogo que eu joguei, mas enfim. Porém o Sonic, o primeiro contato que eu tive com ele foi em jogos Flash, que tinham no computador. Mais especificamente o Final Fantasy Sonic e, é claro, o Sonic RPG, que foi o que eu mais joguei. Fora, claro, as animações que eu via no YouTube, por meio do computador também. Porém, o primeiro jogo oficial de Sonic que eu fui jogar foi somente com o emulador de PS2. Que é aquele famoso emulador que quando você entrava na parte do Super Nintendo começava a tocar aquela musiquinha clássica. E o negócio que eu achava esquisito nesse emulador é que por algum motivo só o Super Nintendo tinha uma musiquinha. Em compensação, a musiquinha era muito boa, tá? E bem, eu joguei bastante o emulador de Mega Drive. E nele, o jogo que eu mais jogava era o Sonic 3 e Knuckles. Eu cheguei a jogar o Sonic 1 e o Sonic 2, mas o Sonic 3 e Knuckles específico foi o que eu mais joguei. E eu adorava as Super Esmeraldas e a transformação de Hyper Sonic, e adorava também o fato de eu poder jogar com o Tails e com o Knuckles. Obviamente, o YouTube fez bastante parte da minha vida também, e com isso eu conheci vários canais falando sobre Sonic, como por exemplo o Planeta Sonic, que possivelmente também foi um dos primeiros canais do YouTube que eu me inscrevi, tá? Fora, claro, ver animações no YouTube relacionadas a Sonic, músicas, entre outras coisas, sabe? Eu também assisti bastante Sonic X, que era o famoso anime do Sonic, que, cara, eu vou um dia rever esse anime em live, tá? Porque esse anime merece ser revisto. Assim como eu revi Paraíso, tá? E recentemente eu vi o segundo e o terceiro filme do Sonic. Pois é, eu ainda não vi o primeiro, eu comecei pelo segundo. Mas um dia eu vejo o primeiro, tá? Enfim, Sonic pra mim é uma das obras que eu mais gostei e amei de ter conhecido na minha vida. E Sonic, junto com Homem-Aranha e Dragon Ball, foram obras que impactam na minha vida até hoje. E que inclusive até afetam um pouco minha personalidade em ver algumas coisas. E, bom, eu quero também dar um espaço aqui para a Border Mind, que eu convidei aqui pro canal, falar um pouco sobre uma obra que marcou bastante a vida dela, para mostrar para as pessoas que cada um tem aquela obra que me marcou muito, tá? Então, Mind, se sinta livre para compartilhar uma obra que te marcou muito. Oi, eu sou a Maide e a pedido do Kaká eu vim aqui falar sobre uma obra que me marcou. A obra que com certeza me marcou foi Madoka Mágica, que é uma obra que mistura ficção científica, anime shoujo e psicologia junto. E foi a parte de que mistura psicologia e fala um pouco, do estado emocional e das emoções das garotas mágicas que me marcou e me chamou a atenção. Eu sempre gostei de temáticas que envolvem psicologia,
apesar de eu não ser formada na área. E isso acabou me chamando a atenção e me marcando, mostrando o outro lado, né, de você doar a sua vida para ser uma garota mágica e ter poderes. Bom, é isso, pessoal. Obrigado, Kaká, por ter me chamado para participar do vídeo. Eu que agradeço pela sua participação, Maid, tá? Enfim, esse vídeo ele vai ficando por aqui, mas antes eu queria perguntar pra vocês, e eu queria que vocês deixassem nos comentários, qual foi a obra que mais te marcou? Que faz você ter levado lições pra sua vida e que faz você ter orgulho de ter consumido essa obra. Por favor, deixem nos comentários se vocês têm uma obra assim como eu tenho com Sonic e como a Maid tem como Madoka Mágica. E antes de finalizar o vídeo, eu não poderia finalizar sem agradecer a minha amiga Nirak, que fez o desenho da thumb de hoje. As redes sociais da Nirak vai estar aí no comentário fixado, junto com o link do LivePix, e vai estar também na descrição, junto com o link do server do Discord, se você tiver mais de 14 anos. Passem lá, porque o trabalho dela é fantástico, como vocês viram aí na thumb do Sonic. E Nirak, desculpa ter feito você desenhar o Sonic sem você souber como desenhar o Sonic, tá? Mas enfim, o seu resultado ficou muito bom, tá? Eu vou também estar deixando as redes sociais dela aqui na tela, tá? Enfim, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. E como eu falei, o link do LivePix, caso você queira doar para ajudar o canal, vai estar aí no comentário fixado. E o link do Discord vai estar na descrição do vídeo, junto com as redes sociais da Nirak. Eu sou o Kaká, fiquem bem e até a próxima. Fui!